Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. O primeiro e definitivo vídeo para você que quer aprender Google Planilhas. Fica conosco nesse conteúdo que ao final você vai conseguir criar aplicações básicas, mesmo se você nunca viu nada voltado a planilhas, ao Google Planilhas. Acessando ao navegador, pesquisando o Google Planilhas, você vai clicar no primeiro link que aparece Google Planilhas Login com o domínio do Google. Você vai abrir, como na sua esquerda, iniciar uma nova planilha em branco. Vai abrir as planilhas em branco, como você pode ver. Aqui é bom você de cara se familiarizar com o seguinte: temos as colunas, vou aproximar aqui, colunas em A, B, C, D e as linhas 1, 2, 3, 4 em diante. O encontro entre a coluna A e a linha 1 é o que chamamos de células. Quando a gente fala em células, é o encontro entre linhas e colunas A1, B1, C1, A1, B1, B2. Todo o endereço de linhas com colunas são chamados células. Falo isso pois entendo que se você está aqui, não conhece ou sabe muito pouco, ou quer acompanhar do zero a formação desse conteúdo. Então serei o mais básico possível. Se você já conhece esses conceitos básicos, por favor entenda que estou falando para pessoas que não conhecem ou querem se aprofundar do básico. Então vamos começar bem básico o máximo possível. O objetivo aqui é a gente trocar experiências e fazer um conteúdo voltado para você e para mim também, para a gente aprender juntos. Enfim, vou criar um exemplo aqui, utilizando o conhecimento que a gente vai fazer uma planilha logística, vai fazer algo bem básico, bem básico. O objetivo da gente aqui é treinar inicialmente, né? Selecionando 3 células, unifiquei-as. Não é uma boa prática de cara isso aqui, mas para você saber que eu posso criar esse tipo de formato, eu juntei duas células e vou colocar um título aqui, tipo de fretes. Vou fazer uma coluna bem básica aqui. O objetivo é ser bem básico, como eu já disse antes, e com esses básicos a gente vai crescendo na nossa didática aqui. Como eu disse aqui antes, né? Fazer com que a gente seja mais didático possível. Eu vou igualarmos nossos conhecimentos aqui, vou colocar uma formatação, centralizar aqui no centro. Com essa tabela criada, a gente vai começar a brincar com algumas fórmulas, com alguns conceitos de planilhas, seja para Google Planilhas, seja para Excel. Não se preocupe, a gente vai fazer bem devagar. Eu sugiro que você também vá abrindo aí, dê pausa nesse vídeo, vá treinando, vá começando a sua primeira planilha, que a teoria é bom, né? A teoria é bom, mas a prática é melhor ainda, né? Com a prática a gente desenvolve muito mais. Não tenha medo, pause quantas vezes você quiser. Esse conteúdo estará à disposição para você treinar o quanto quiser. O conteúdo é seu, fique à vontade. Vou colocar aqui uma data qualquer. Se quiser adiantar, aumentar a velocidade do vídeo, mas eu desejaria que você tentasse fazer o que eu estou fazendo no vídeo e fosse também com a sua didática, com o que você estiver entendendo, fosse fazendo também, para a gente fazer juntos aqui o que a gente se propõe nesse vídeo, né? Que é sair do absoluto zero até começar a criar as primeiras fórmulas.
Aqui eu vou dar 2 cliques, eu vou arrastar, que é para dar o formato aqui do tamanho da frase que eu escrevi, da palavra. Aqui entre uma coluna e outra eu posso mover, formatar. Posso deixar da maneira que eu quiser. Vou colocar uma grade aqui, vou deixar ele definido com um formato que nos ajude a começar a identificar as primeiras formatações. Aqui vou colocar um valor e colocar 450. Não está no valor reais, eu vou colocar o cifrão. Clicando aqui, ele já formata para o valor monetário. 800 não está também, 1500. Os valores que eu vou digitando, vocês vão ver que ele não está aparecendo no cifrão. Eu preciso selecionar a célula e ir lá no cifrão. A partir de agora, mesmo eu digitando sem o cifrão, eles vão assumir o valor monetário. Como a célula já está formatada para valores reais, eu preciso só digitar e automaticamente ele já reconhece que ali é um valor real. Desse lado da data, eu arrastei até embaixo. Você pode ver que os mouses ele é uma bolinha, né? Eu só arrastei até embaixo. Aqui, entre uma coluna e outra, eu dei 2 cliques. Ele assumiu a largura, não da data, mas sim da tipo de fretes. Porque como eu mesclei 2, 3 colunas, ele assume a largura da primeira coluna. Então, tudo que está ali na coluna B assume a largura tipo frete. Vou clicar 2 vezes ali. Você vê que a palavra data é pequena, mas tipo de fretes, se eu alinhar ele aqui à esquerda, vocês vão ver que estará alinhado conforme o tamanho, como no valor de carga ali, número de carga. Ao clicar entre uma coluna e outra, dando 2 cliques, ele ajusta a largura conforme escrito. E isso que aconteceu ali na frase de tipo de fretes. Vou mais uma vez, dá 2 cliques. Pronto, tipo de fretes é quem é o parâmetro para... Entendeu agora? Entendeu, né? O tipo de fretes é o meu parâmetro de largura. Vou deixar aqui uns valores. Vou dar a primeira fórmula para esses tipos de fretes e valores. Tem uma tabela bem básica, como você pode ver. Vou alinhando novamente. Vou começar a fazer alguns ajustes. Se você quiser, como eu falei, adianta um pouquinho esse vídeo, mas como eu já falei, recomendo que você acompanhe, principalmente agora. Vou colocar um igual, vou fazer primeiras fórmulas. Uma das primeiras fórmulas importantes que a gente tem é a soma. Quando colocamos o igual, o Google já reconhece que a gente vai fazer uma fórmula e ele sugere qual fórmula se adequa àquela situação. Por um acaso, soma é o que eu queria fazer naquele momento. Eu preciso colocar o cifrão, como foi explicado, tá um negrito, dei um destaque e vou dar um destaque na cor. Pronto. Esses fretes somados deu R$ 20.495. Com esses 20.495, vou colocar uma outra informação relacionada ao transportador. Vou clicar um nome genérico. Para que a gente possa fazer mais fórmulas futuramente. Como eu disse, o mouse arrastei até embaixo, gerei 10 transportadores genéricos, dá 2 cliques ali para aumentar a largura. Vou fazer mais uma formatação.
Colocar uma grade. Bem, já fiz soma, já coloquei transportador. A minha tabelinha está começando a criar uma forma interessante. Vou fazer mais uma fórmula igual eu vou fazer uma porcentagem de quanto os 450 se refere ao 20.000. Coloco igual, pego o valor 450 que está em D4, divido por D14. Ele já me deu uma dízima que eu converto em porcentagem, dá que R$ 450 é 2,20% do total de fretes gastos. Se eu clico 2 cliques na bolinha, ele preenche. Deu um errozinho ali, mas que o próprio Google já corrigiu. Vou mostrar novamente que se eu pegar, arrastar essa fórmula para baixo, o que acontece? O Google vai corrigir porque eu aceitei a primeira correção que ele me sugeriu. Mas fiz o seguinte. As células foram... Vou mostrar aqui a barra de fórmula para você ver o seguinte. Quando eu arrasto uma fórmula para baixo, o D14 ele está com um cifrão, significando que a célula está travada em minha fórmula. Deixa eu tirar a trava para você ver o que acontece. O D4 e o D14 não tem cifrão nenhum. Então, na medida que eu vou arrastando a fórmula para baixo, as células adjacentes também serão arrastadas. Isso vai me dar um erro, porque o Google não vai encontrar a informação aqui abaixo dos 20.000, pois não tem nada ali digitado. Então eu preciso colocar um cifrão que bloqueia essa célula aonde está a informação D14. O próprio Google me sugere, eu aceito a sugestão dele de correção e clico até embaixo. Aí eu já tenho o valor percentual de cada frete em cima do valor gasto em toda a situação. Eu tenho um frete ali que foi bem exorbitante, né? 9.500. Só esse frete foi 46% de tudo que foi gasto, né? Já me chamou uma atenção ali. Dei um destaque a ele. E em cima disso eu posso fazer uma análise de custos de frete ou de outras informações relacionadas à rotina. Explicando novamente, né, que isso aqui é bem básico e que você pode ir treinando, dando pausa, melhorando, tirando suas dúvidas. Vou fazer agora uma fórmula que você, se você nunca viu, vai ver muito em quem faz fórmulas na logística, que é o SI. É a nossa terceira fórmula que a gente vai mostrar nesse vídeo. O SI é um comparativo. Vou colocar uma meta aqui, uma meta de R$400. Vou colocar o cifrão. O cifrão vai dizer que esse valor aqui, tudo que for acima ou abaixo dele vai ter um destaque, vai ter um valor de referência. Colocar mínimo, dá 2 cliques, pronto. O se é uma condição, é uma condicional. Vou colocar aqui uma grade, vou começar a digitar uma fórmula. Se a expressão lógica é o valor do frete. Se esse valor for menor do que 400, a gente adiciona uma condição a ele. Entre aspas, a gente escreve o que quer que apareça em nossas análises. O que a gente quer atribuir a essa fórmula. No caso, esse frete é menor que vamos dizer que a gente tem uma base de frete mínimo. Então, nada pode ser expedido abaixo do frete mínimo. Então, a fórmula automaticamente
faz a análise e me retorna o que está acima ou abaixo de uma meta estipulada. Essa é a condição do se. Ela me dá condições que, se for de uma maneira, ele vai atender. Se não for, ele vai me dar um resultado falso. Nesse caso aí, eu estou destinando um frete abaixo do mínimo e um frete aceito. Com essas duas condições, a planilha vai me dar o que é aceito e o que não é. Vou clicar na bolinha, arrastar até embaixo. Ele está dando um aceito para tudo, porque lá em cima está sem um cifrão, né? Não sei se você percebeu. Eu fiz a fórmula e não coloquei o cifrão no F1. Vou colocar ali uma trava para essa célula não descer e ficar preso nos 400, para quando eu arrastar, ele segure a informação que eu digitei. Tudo que for nesse frete mínimo, acima, abaixo dele, estará condicionado a não ser aceito. Colocado o cifrão, arrasta até embaixo. Ok. Tudo está aceito. Porque está tudo feito. Deixa eu colocar aqui uma. Pronto. Fretes abaixo, fretes acima. O frete está aceito tudo que for acima de R$ 400. Então, essa é a explicação do se. Se o valor mínimo é 400, tudo que tiver acima dele é aceito. Se não, ele dá uma mensagem de frete mínimo, o frete abaixo do mínimo. Vamos colocar um abaixo aqui, vamos colocar 1000. Vendo, ele atualiza a minha análise. Ele atualiza tudo o que a gente já estava fazendo. Colocar mais algumas informações, percentagem, observação, R$ 1.000, 950. O frete está abaixo. Caso você não tenha entendido, sugiro você pausar, voltar um pouquinho, tentar fazer da sua maneira, da maneira que você achar mais confiável, da maneira que você gostar. Como eu disse, é um conteúdo bem básico, mas que espero agregar muito na sua rotina. Agora, assim como temos um valor mínimo, vamos fazer mais uma condicional. Vamos fazer o valor máximo, para que fretes acima de um determinado valor sejam também sinalizados. Vamos lá fazer agora. Vou aproveitar a fórmula que já existe, vou copiar para a gente ganhar tempo, ser mais direto possível, né? Sem muita enrolação. Vou copiar essa fórmula, dar um ESC, copio ela aqui do lado, dá um Ctrl V. Aqui eu vou mudar, só está em F1, eu coloco F2 e mudo a condição. Se D4 é maior ou igual a F2, que é onde está o meu valor máximo, ele vai dar uma mensagem. Se for maior, ele vai dar um frete superior. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Superior. Frete aceito é da outra fórmula, então eu vou deixar em branco. Nada está maior de 10.000. Ali tem
uma informação. Agora, frete superior. Pode dar pausa se quiser ver a fórmula como foi feita. Principalmente nessa condição aqui do cifrão. O conceito para travar a célula. Fique à vontade. Vou colocar aqui um valor bem superior, né? 2 cliques. Mais um espaçozinho aqui. Arrastar a fórmula até embaixo. Pronto. Frete superior. Frete superior vai me dar uma trava, vai me mostrar um alerta de que esse frete pode estar acima do que a gente deseja gastar. A gente pode ter uma nota fiscal, um exemplo, um cadastro de frete, de colocar 5.000 aqui. Pronto, ele já encontrou mais notas com o valor acima. Se o valor é 5.000, 4.990 é aceito, né? Vou selecionar aqui a tabela. Pronto. Então, a gente tem duas condições agora para aceitar o frete. Ele tem que ser maior que 950 e menor que 5.000 para estar apto a ser realizado. A gente acabou de atribuir duas condições de fretes aceitos. Comenta, compartilha se você já viu esse tipo de informação. Deixa no comentário. Eu já conhecia ou se não conhecia a fórmula SI. Colocar mais uma condição aqui. Um valorzinho monetário. Pronto. Vimos nesse pedaço, nesse trecho aqui, soma, divisão. Vemos também o soma SI. O SI, melhor dizendo, e a divisão como porcentagem. Através da divisão encontramos o valor percentual de um frete relacionado a um total de custos realizado. Você já tinha conhecido, se você já tem conhecimentos sobre o soma C, sobre o C, deixa aqui o seu comentário. Vou fazer agora um soma C. Vou colocar o soma C para somar somente o que é frete abaixo do mínimo e o que é frete aceito. Colocar a grade aqui de referência. E vou também fazer um pequeno ajuste aqui. Pronto. Pronto, ok. Igual se acontecer, ele vai contar se esse intervalo, quantas vezes nesse intervalo aparece uma determinada frase. Conte-se intervalo critério ok. Frete abaixo do mínimo 4 e fretes aceito 6. Deixa eu apagar aqui para você ver. Pronto. Na medida que eu vou digitando valores, se o frete é aceito ou mínimo, ele vai atualizando o meu quadro ao lado. E a percentual também. Fretes abaixo do mínimo.
Estou digitando números aleatórios aqui. Aceito, aceito. Aceito. Um frete superior. Um frete aceito. Deixa eu colocar aqui um valor. Ok, frete superior. Então, 7 fretes estão aceitos com 2 fretes superiores. Vou colocar um negrito. Vou colocar uma cor especial aqui. 7 estão em condição de aceito, mas com um valor ali acima, R$1 acima da minha base. Coloquei um filtro para poder fazer uma análise detalhada. Posso filtrar somente aquilo que eu quero trazer à tona. Colocar uma base ali, um filtro, no tipo de frete e o valor ou a sua condição. Se você quer filtrar apenas o que é aceito ou o que é abaixo do mínimo. Desmarco e marco a opção OK lá abaixo. Somente o mínimo. Uma fórmula de destaque. Seleciono tudo, dou OK. O frete aceito, mesma coisa. Posso dar o destaque também. Pode dar o destaque ou não. Vou dar o destaque. Esse aqui não ficou muito legal. Vou dar uma cor aqui de fonte. Agora eu não tinha selecionado, né? OK. OK. Agora sim. Nossa tabela de exemplos está funcionando com fórmulas e condições conforme aquilo que a gente espera apresentar. Mais uma fórmula apresentada que é com si. Ele conta e traz como retorno apenas um determinado critério em cima de que criamos, né? Criamos uma tabelinha simples. Vou colocar aqui. Criamos a primeira tabela. Parabéns se você conseguiu. Se não conseguiu, coloca aí para repetir esse trecho que vamos revisar alguns pontos aqui do que foram vistos para poder avançar. Depois dessa breve revisão, irei fazer um exemplo mais avançado. A1, B2, isso são células. O encontro das linhas com colunas. Linhas e colunas. Uma revisão dos conceitos. Fórmulas. Elas sempre iniciando com o igual. Quando colocamos igual, tanto o Google Planilhas como o Excel, ele reconhece que após isso virá uma fórmula. E quais fórmulas nós já vimos até o momento? Foram as fórmulas que mais são comuns nos nossos, serão mais comuns nos nossos conteúdos, né?
Agora eu vou fazer um exemplo mais avançado. Esse é o exemplo que você deve prestar mais atenção. Sugiro você não fazer nada nesse momento. Você acompanhe só essa explicação. Irei fazer, claro, com valores aleatórios, valores simbólicos. Nada disso aqui é real. São valores que não expressam nenhuma realidade, nenhuma operação. E o intuito, o objetivo disso é apenas ser mais didático possível. Nada disso aqui é extraído de nenhuma empresa, né? Estou fazendo uma pequena tabelinha de análise de frete, alguns embarques simulados, e com essa data de carregamento, número de carga, destino, transportador e valor do frete, poderemos gerar mais exemplos de fórmulas em Google Planilhas. Vamos fazer uma pequena confirmação. Após esse conteúdo, você já estará apto a fazer as suas primeiras planilhas de logística. Em breve teremos mais conteúdos. Espero que você nos siga, nos comente, compartilhe, dê aquela moral para a gente que está começando agora, que está querendo agregar e ensinar. Nos dê aquele valor, pois aqui não será vendido nenhum curso, não será venda após esse vídeo. Não terá nenhuma pegadinha. Tudo aqui é o objetivo de ensinar a te tirar do zero nas planilhas. Então, seu like, seu compartilhamento, sua curtida é a nossa maneira de entender que estamos no rumo certo, que vamos melhorar ainda mais os nossos conteúdos. Valores simbólicos aqui, destinos, vou colocar somente para termos algum filtro. Vou pegar valores simulados, só os estados, sem aprofundar nada. Vou copiar aqui, jogar para baixo. Isso são datas simbólicas. Você pode gerar também quando for fazer a sua planilha teste. O seu exemplo você pode fazer da melhor maneira, da maneira que você disser. Tive um pequeno travamento aqui, mas já foi solucionado. E vou fazer algumas transportadoras aleatórias aqui. Deixa eu terminar essa parte, pronto. Vou correr aqui conteúdo porque já está ficando longo o vídeo também. Transportador X, colocar um valor qualquer aqui. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Valor de fretes. Também vou pegar valores reais, simbólicos. Ele já está formatado para reais. Então, ao digito, ele já vem com o cifrão. Colocar aqui também a grade. Isso. Tentar ser mais rápido agora, para não ficar muito longo. Prometo que é o último exemplo. Espero que você esteja gostando aqui. E a confirmação, eu vou fazer uma fórmula aqui que se eu coloco o OK, ele retorna uma mensagem dizendo que esse frete está apto para ser pago. Ou seja, a transportadora ela só vai receber
pelos fretes que forem entregues. Então, o se vai pegar essa condição. Se for igual a ok, ele vai me dar uma mensagem de que esse frete ele é a pagar, ele é devido. A transportadora merece receber ele porque realmente entregou. Senão, ele está pendente. Pronto. Se essa transportadora entregou a nota, ela está ok, então ela merece, ela vai receber o valor do frete. Vou arrastar até embaixo. Pronto. Vai dar a mensagem de pendência, porque eu não coloquei o ok ainda. Vou arrastar para cima. Opa. Pronto. Ctrl Z, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl Z desfaz o erro. Ctrl V, Ctrl C copia, Ctrl V cola. Pronto. Aqui são algumas opções. Quero apresentar a condição de formatar condicional, onde a célula ela assume uma formatação a partir do que está digitado nela. É uma formatação. Aqui passando pelas opções. Pronto. Está escrito pendente porque não tem nada escrito nela. Na confirmação coluna F. Quando a gente digita algo ali ok, ela confirma que o frete ele é devido. Vou colocar a formatação agora. Formatação condicional. Está na aba formatar. Ele vai pegar, aplicar ao intervalo é onde está selecionado. Ele vai me dar o texto que contém o valor pendente. Ou seja, onde tiver pendente, ele vai pintar de... Automaticamente ele vai assumir a cor laranja. E a fonte, eu vou colocar uma fonte vermelha. Vou colocar essa aqui. Pronto, essa aqui é melhor, né? Ok. Concluo. Apago. Coloco ok, ele fica verde. Na medida que eu vou fazendo o valor, a transportadora ela fica habilitada a receber aquele número de carga, aquele valor relacionado ao número de cargas. Aqui irei fazer o resumo somente através de uma outra fórmula. Vou colocar valor aqui a receber. Onde somente vai vir para cá o valor conforme for digitado. E para isso eu vou usar soma C. Ele soma se nesse intervalo aqui da soma os critérios da coluna F forem iguais a OK. Vou fazer aqui bem devagar para você ver as transportadoras relacionadas e onde está a minha condição de aceito, que é a confirmação OK. OK, se puxar para baixo, não vai somar nada, por quê? Alguém já sabe por quê? Não, ó, ele está puxando para baixo. As células não estão travadas. É preciso colocar o cifrão no intervalo da soma, para que o intervalo da soma fique preso. O intervalo do critério também fique preso. É só digitar F4.
F4 no meio de novo. Pronto. Colocando o F4, agora eu posso arrastar. Que aquele não tem outro erro. Alguém já sabe também? Tem mais um errinho aí. Eu preciso colocar a aspas. Porque sem a aspa ele vai entender que isso é um valor pertencente à fórmula. E isso é um valor que vai ser digitado na célula. Agora ele está somando que rentes 3, 4 e 5 tem valores. Vou colocar mais valores aqui para as outras. E quando eu digito, ele vai atualizando ali. Ok. 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 Se eu colocar outra frase, ele não reconhece. Ok. Vou colocar OP. OP ele não reconhece. Então tem que ser ok. Tem que ser a frase que eu coloquei especificamente, exclusivamente dentro das aspas, né? Que é o ok. Ok, ele aceita. Pronto. Na medida que eu vou dando ok, o frete fica habilitado para a transportadora receber o seu valor devido. Pronto. O valor vai sendo habilitado ali no resumo. E espero que você tenha gostado. Aqui eu vou colocar só a nota fiscal para justamente ter mais alguma informação de rastreabilidade. Quais notas estão pendentes? A nota NF011, NF1, NF8, NF16. Somar o valor do frete e o valor total de fretes igual a soma. Ele já me dá o retorno. Ou seja, 111 mil o total, apenas 79 mil está habilitado a ser pago. Porque tem pendências, né? Temos pendências de notas a serem entregues. Na medida, como eu falei, na medida que o frete está sendo pago, as notas estão sendo entregues, o frete é habilitado a ser pago. Pronto, aqui está o que a gente começou a fazer, bem básico. Chegamos já a algo mais intermediário, é algo bem interessante para a gente já colocar em prática nas nossas rotinas. Espero que você tente fazer na sua velocidade, no seu tempo, dê pausa, deixe nos comentários o que achou. Como agradecimento, eu vou fazer aqui uma fórmula. Vou deixar aqui pronto. Vou deixar para você um gráfico aqui. Essa é a forma de agradecimento. E se esse vídeo tiver mais curtidas, eu faço um vídeo só ensinando sobre gráficos, para a gente fazer uma tabela bem legal, uma apresentação bem impressionante, impressionadora, para a gente já sair dos nossos conhecimentos básicos, quase zero. Hoje já conseguimos fazer um gráfico. Espero que tenham gostado. Agradeço sua presença no nosso conteúdo. Deixa seu curtir. Em breve teremos mais conteúdos. Com a prática, com mais vídeos, vamos melhorar também os nossas apresentações, nossos vídeos. Se puder, deixe o gostei, deixe nos comentários o que achou. Vamos melhorar nos nossos próximos vídeos e em breve nos encontramos novamente. Muito obrigado. Pause esse vídeo quantas vezes quiser.